O direito do trabalho brasileiro é uma engrenagem fascinante, porque na grande maioria das vezes ele penaliza o papel em favor da realidade. Uhum. Tipo, se existe um contrato lindamente assinado e carimbado que diz uma coisa, mas a rotina prática, o dia a dia suado, dita outra completamente diferente, a lei simplesmente ignora o papel. É bem por aí mesmo. Salve, salve! Começamos aqui mais uma análise aprofundada e eu estou super animada porque nossa missão hoje é colocar a lupa no verdadeiro manual de instruções das relações profissionais no Brasil. Exatamente. As regras que regem o contrato individual de trabalho dentro da legislação trabalhista. Isso, os artigos 442 a 456-A. Vamos pegar esse jargão jurídico que costuma ser bem árido e traduzir para a vida real de quem nos escuta. Com certeza. Afinal, essas são as regras do jogo que ditam desde o limite de tempo de um período de experiência até disputas muito cotidianas, como de quem é a responsabilidade de lavar o uniforme da empresa. É um prazer enorme estar aqui para mergulhar nessa investigação detalhada. Quando analisamos a fundo essas diretrizes que estruturam o contrato individual de trabalho, o que salta aos olhos é a busca por um equilíbrio. Um equilíbrio bem delicado, né? Extremamente delicado. A legislação tenta, a todo momento, balancear a flexibilidade operacional que as empresas precisam para sobreviver e inovar com a proteção fundamental para quem dedica seu tempo e sua força de trabalho a uma organização. Sim, faz todo sentido. Não estamos falando de teoria burocrática aqui. Estamos dissecando o desenho social que determina como o tempo e o esforço humano são negociados na prática todos os dias. Certo, vamos desempacotar isso. E a melhor forma de começar é quebrando uma grande ilusão sobre o próprio conceito de contrato. Perfeito. Porque assim, quando se fala em fechar um contrato de trabalho, a imagem automática é aquela sala de recursos humanos, Sim, aquela mesa fria. uma caneta esferográfica e várias vias de um documento cheio de cláusulas para rubricar. O padrão clássico. Mas a legislação traz um ponto que choca muita gente. Um contrato de trabalho não precisa, de forma alguma, ser um documento formal escrito. Não mesmo. Ele pode ser um acordo totalmente verbal e vai além. Ele pode ser o que a lei chama de tácito. Tácito, isso. Ou seja, a relação simplesmente acontece no mundo real sem que a palavra contrato tenha sido pronunciada uma única vez. E essa é talvez a característica mais poderosa da nossa arquitetura trabalhista. Na falta de um documento formal ou de um acordo verbal explícito sobre as condições de trabalho, a lei estabelece uma presunção muito forte. Ela presume que as condições essenciais para aquele vínculo existem. É o que chamamos no meio jurídico de princípio da primazia da realidade. A primazia da realidade, nome forte. Sim, o direito do trabalho no Brasil prioriza o que acontece na ponta do lápis, no chão de fábrica ou no escritório, sobre a burocracia documental. Então o papel perde para a rotina. Exato. Se a dinâmica acontece na vida real, com uma pessoa recebendo ordens constantes, cumprindo uma rotina de horários e recebendo pagamento por isso, o vínculo está formado. Não importa se o contrato está na gaveta ou se ele sequer foi redigido. Mas olha só, peraí. Colocando isso na prática, não cria um verdadeiro pesadelo jurídico para as empresas? Ah, essa é uma ótima pergunta. Porque, como alguém consegue provar que esse acordo invisível, esse contrato tácito, realmente existe se não há uma única linha assinada? Fica parecendo que é apenas a palavra de um contra a palavra do outro. É uma excelente provocação. E é por isso que a lei exige elementos muito específicos para configurar esse vínculo invisível. Não basta prestar um serviço isolado uma vez na vida. Tem que ter um padrão. Isso. A pessoa precisa provar que havia subordinação, ou seja, que não tinha autonomia sobre como e quando fazer o trabalho. Certo, recebendo ordens claras. Exatamente. Precisa provar não eventualidade, mostrando que havia uma expectativa contínua de presença e, claro, a onerosidade. Que é o dinheiro caindo na conta. Que é o pagamento, perfeito. Se esses elementos são comprovados, seja por e-mails, testemunhas ou mensagens de celular, a lei impõe a realidade do emprego. É o famoso acordo invisível que ganha força de lei incontestável. Mas, logicamente,
toda regra possui as suas zonas de exclusão, né? Com certeza. A legislação define de forma muito cristalina quem fica de fora dessa presunção de vínculo empregatício. Existem exceções clássicas, Sim, como a relação entre uma cooperativa e seus próprios associados. onde não se configura emprego de jeito nenhum. E há também uma regra muito clara para o ambiente religioso. Esse ponto é bem interessante. Ministros de confissão, membros de ordens ou de instituições vocacionais não possuem vínculo empregatício com as suas entidades. E o detalhe é que isso se aplica mesmo que essas pessoas dediquem tempo integral à administração da igreja ou da instituição. O que é fascinante aqui é notar que a própria legislação já prevê a tentativa de burla. A lei cria uma verdadeira trava de segurança para essa questão religiosa. Uma trava de segurança. Sim, a isenção do vínculo trabalhista deixa de existir imediatamente se houver o que o texto legal chama de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. Ou seja, se a igreja começar a vender bolo e operar como uma padaria comercial, usando os fiéis ali no balcão de atendimento, a coisa muda de figura. Precisamente. A proteção contra o vínculo só se sustenta enquanto a essência da relação for estritamente religiosa e devocional. Faz todo sentido. Se a entidade assumir uma lógica corporativa, disfarçando funcionários comuns de voluntários apenas para cortar custos trabalhistas, a blindagem legal cai por terra. E aí a realidade bate na porta de novo. Exato. A realidade do trabalho se impõe novamente e todos os direitos passam a ser devidos. Como escudo para burlar encargos. É o recado da lei. Agora, ainda no território das contratações, há uma regra específica que é uma verdadeira pedra no sapato de muitos departamentos de recursos humanos por aí. O artigo 442-A. Esse mesmo. A lei proíbe com todas as letras que os empregadores exijam mais de 6 meses de experiência prévia no mesmo tipo de atividade durante um processo seletivo. Isso é impactante? Muito. Sabe aquele anúncio clássico de vaga de nível júnior exigindo 3 anos de experiência comprovada que o pessoal sempre reclama na internet? Todo mundo já viu um desses. Pela regra do jogo, isso é uma violação direta das normas. E o contexto dessa proibição é fundamental de se entender. Essa medida é uma resposta direta a um problema crônico de exclusão no mercado de trabalho. A barreira de entrada, né? Sim. Se as empresas tivessem liberdade total para exigir anos intermináveis de experiência para qualquer posição de entrada, criaríamos uma barreira intransponível, principalmente para os mais jovens ou para profissionais tentando uma transição de carreira. É um ciclo vicioso. Como eu vou ter experiência se ninguém me contrata sem experiência? Exatamente. Limitar a exigência a 6 meses foi a forma que a legislação encontrou de garantir alguma oxigenação no mercado. Por outro lado, quem critica essa regra aponta que, para vagas altamente técnicas ou muito complexas, 6 meses não garantem a senioridade necessária para a função. É uma crítica válida do ponto de vista operacional. Fica parecendo uma interferência pesada na forma como a empresa seleciona seu capital humano. Mas, gostem ou não, a lei é irredutível nesse ponto, certo? 6 meses e ponto final. Exatamente. A regra não faz distinção do nível de complexidade da vaga na hora do anúncio genérico, o que gera, sim, atritos na prática. E uma vez superada essa fase turbulenta de contratação, entramos em outra dinâmica rigorosa: a linha do tempo e os limites de duração dos contratos. Vamos a eles? Perfeito. Vamos organizar essa linha do tempo de forma cronológica, para quem está acompanhando. O profissional passou pela seleção e foi contratado. A partir do dia 1, o relógio começa a correr sob regras muito estritas. O cronômetro não perdoa. Começamos pelo contrato de experiência. Ele tem um teto absoluto que não pode passar de 90 dias. É o período máximo de teste mútuo. Perfeito. E os de prazo determinado? Já os contratos por prazo determinado, de maneira mais ampla, que são aqueles feitos para atividades de natureza transitória ou projetos com início e fim muito claros, não podem ultrapassar o limite máximo de 2 anos. E esse relógio precisa ser monitorado com extrema cautela pelas empresas. A legislação criou uma armadilha, ou melhor, um mecanismo de defesa muito eficiente contra a precariedade. Como funciona esse mecanismo? Existe uma regra estrita sobre a prorrogação desses prazos. Se um contrato por prazo determinado for prorrogado mais de uma vez, ele sofre uma mutação jurídica. Mutação? Sim.
Ele se transforma automaticamente no dia seguinte à segunda prorrogação em um contrato por prazo indeterminado. Então a empresa não pode manter o profissional num eterno "vamos renovar por mais 6 meses". De forma alguma. A lei pune essa transitoriedade eterna. A ideia é incentivar a estabilidade. Entendi. A partir do momento em que o trabalho se mostra contínuo através de sucessivas renovações, a relação torna-se permanente aos olhos da lei, trazendo consigo todos os custos de uma eventual demissão sem justa causa futura. Que é que a coisa fica realmente interessante. Porque as atualizações recentes da legislação não falam apenas dos contratos tradicionais com começo, meio e fim delineados. Não mesmo. Tivemos mudanças estruturais. Elas introduziram uma verdadeira revolução na forma como o tempo é vendido. O trabalho intermitente. O famoso sob demanda. Isso, o mercado costuma chamar de trabalho sob demanda. A dinâmica quebra totalmente o padrão de segunda a sexta. É uma lógica completamente diferente. A subordinação existe, o vínculo é real, mas a prestação do serviço não é contínua. O profissional alterna períodos de trabalho intenso com períodos de total inatividade. E a mecânica disso é cheia de gatilhos. Muitos gatilhos temporais. O trabalhador precisa ser convocado com, no mínimo, 3 dias corridos de antecedência para uma jornada específica. Ao receber o aviso, ele tem exatamente um dia útil para responder se aceita o turno. E atenção ao detalhe fundamental aí. Sim. O silêncio é interpretado pela lei como recusa automaticamente. Essa mecânica sob demanda traz um nível de risco e rigor financeiro considerável para ambos os lados. Não é um convite casual. É um compromisso sério. Muito sério. Se o profissional responde que aceita o chamado e no dia do serviço falta sem apresentar um motivo justo comprovável, ele é penalizado. Penalizado no bolso. Ele deve pagar à empresa uma multa equivalente a 50% da remuneração que receberia por aquele dia. Peraí, na ponta do lápis, se a pessoa combinou de trabalhar, teve um imprevisto não justificável e não apareceu, ela não apenas deixa de ganhar, como fica devendo metade do valor do dia para o empregador. Correto. E a balança funciona para o outro lado também. Ufa, ainda bem. Se a empresa faz a convocação, o trabalhador aceita, reserva aquela data e a empresa cancela o turno de última hora, o empregador paga os mesmos 50% de multa ao trabalhador. É uma forma de forçar o compromisso em um modelo que, por natureza, é extremamente fluido. Exato. Outra particularidade é como o dinheiro flui nesse modelo. Acabou o turno de trabalho intermitente, o pagamento é feito imediatamente. Nada de esperar o 5º dia útil do mês que vem. Não. E não é só o valor da hora. O recibo já inclui as frações de férias, proporcionais com acréscimo de 1/3, o 13º proporcional, o repouso semanal remunerado e quaisquer adicionais devidos. Liquida-se tudo ali, no ato. Tudo fracionado e pago na hora. Sim. E o mais importante para a liberdade econômica dessa pessoa. Durante o período de inatividade, ela não deve exclusividade alguma àquela empresa. Pode e deve prestar serviços para outros contratantes. É um malabarismo logístico para quem precisa juntar a renda de 3 ou 4 contratos intermitentes diferentes para fechar o mês. Mas vamos mudar a perspectiva agora. Vamos sair da base sob demanda e olhar para o topo da pirâmide. Vamos lá. Porque as regras sobre as dinâmicas de poder dentro das empresas são fascinantes. A premissa básica da legislação é que o acordo individual nunca pode contrariar a proteção coletiva, certo? Essa é a regra geral. Mas existe uma exceção monumental para um perfil que podemos apelidar de superempregado. O artigo 444. Exatamente. Quem é essa pessoa? É aquele trabalhador que possui diploma de nível superior completo e que percebe um salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. Um grupo bem seleto. Para esse grupo seleto, a lei permite a livre estipulação de contratos. Os acordos individuais assinados por essas pessoas têm o mesmo peso jurídico e a mesma força que uma convenção coletiva negociada por um sindicato inteiro. Se conectarmos isso com um panorama maior da economia e das relações de força, a lógica do legislador fica muito evidente. O sistema jurídico parte de uma premissa quase matemática aqui. Qual seria? Uma pessoa que alcance esse patamar salarial elevado, combinado com educação superior, detém um poder de barganha substancial.
A lei presume que esse profissional não é a parte vulnerável da relação. Ele consegue se defender sozinho. Ele tem plenas condições de sentar na sala de reuniões com a diretoria, acompanhado de seus próprios advogados se quiser, e negociar cláusulas de igual para igual. É outro nível de jogo. Nesse cenário específico, a tutela rigorosa e protetiva do Estado recua, abrindo espaço para a verdadeira autonomia de vontades. Essa autonomia do alto executivo de poder negociar bônus, horários e formatos de rescisão direto no papel é maravilhosa quando a empresa vai bem e os lucros estão em alta. Com certeza. Mas o mercado é brutal. E quando o cenário inverte e a empresa é vendida numa fusão agressiva ou pior, pede falência, o peso desse contrato muda. A mudança no CNPJ da porta altera os direitos de quem está na ponta da linha. Essa é uma das maiores angústias no mundo corporativo, mas a legislação oferece uma rede de proteção impressionante para o público trabalhador, conhecida como sucessão empresarial. Como opera essa rede? O princípio fundamental é a blindagem do crédito trabalhista. Na prática, a mudança na propriedade, na estrutura jurídica ou nos sócios da empresa não afeta em absolutamente nada os contratos de trabalho vigentes. E então, se eu trabalho numa fábrica e ela é comprada por uma multinacional da noite para o dia, meu tempo de casa, minhas férias vencidas e meus direitos continuam intactos. Completamente intactos. O novo dono, o sucessor jurídico, herda não apenas a fábrica e o maquinário, mas a integralidade do passivo trabalhista. O pacote completo. Ele assume todas as obrigações que foram contraídas na época do antigo dono. O empregado não sofre solução de continuidade. E no pior cenário imaginável, que é a falência total da operação, a lei eleva os créditos trabalhistas à categoria de créditos privilegiados. Isso inclui salários atrasados e verbas rescisórias, certo? Certo. Tentando receber algo da massa falida, quem vendeu sua força de trabalho está no topo da lista. Tem prioridade. Com prioridade máxima de recebimento em relação aos fornecedores e aos bancos comerciais. É um escudo que acompanha o crachá, não importando quem senta na cadeira de presidente. Exatamente. Bem, já viajamos pelos contratos invisíveis, pela tensão do trabalho intermitente e pelo peso dos supersalários. Vamos aterrissar agora naquelas disputas do cotidiano que parecem roteiro de filme, mas que geram dores de cabeça reais nos departamentos jurídicos. Os detalhes do dia a dia. Pense no seguinte cenário hipotético. Um funcionário, durante o seu expediente normal, utilizando os laboratórios, os softwares ou os computadores da empresa, tem um lampejo de genialidade e cria algo totalmente novo e patenteável. A famosa ideia de $1 milhão. A grande pergunta: de quem é a patente? É da empresa, porque tudo aconteceu no horário pago e com o equipamento dela, ou é do funcionário, porque o cérebro que gerou a ideia dele? Essa disputa é clássica. A resposta da legislação é salomônica, um empate técnico. A propriedade é comum, dividida meio a meio, em partes rigorosamente iguais, 50% para a empresa, 50% para o inventor. Justo. Claro, com a ressalva óbvia de que se a pessoa foi contratada especificamente com o cargo de pesquisador científico para inventar coisas, o cenário muda, né? Exato. Essa divisão 50-50 reflete a tentativa da lei de reconhecer as duas forças motrizes da inovação, o intelecto do trabalhador e a infraestrutura financiada pelo empregador. Uma parceria forçada. No entanto, há um mecanismo temporal fascinante associado a isso. Um relógio implacável começa a correr assim que a patente é concedida. Mais um relógio da legislação. Sim. O direito de explorar comercialmente essa invenção pertence, por prioridade, ao empregador. Mas a empresa tem um prazo fatal de exatamente 1 ano para colocar essa invenção no mercado ou iniciar sua utilização comercial. E se a empresa simplesmente engavetar o projeto porque concorre com um produto que ela já vende? É exatamente contra isso que a lei atua. Se o empregador deixar a ideia na gaveta e não explorar a patente dentro desse período de 1 ano, ele perde o seu direito. Uau! Perde tudo! Os 50% da empresa desaparecem e a propriedade total, 100% dos direitos,
reverte em favor exclusivo do trabalhador que inventou. Que reviravolta! É uma estratégia brilhante para impedir que corporações sufoquem inovações tecnológicas de seus funcionários apenas para não terem o trabalho de lidar com elas ou para bloquear o avanço da concorrência. Ou você usa, ou o inventor leva embora. Incrível como a lei tenta forçar o progresso. E para fechar nosso ciclo de curiosidades da rotina operacional, temos o que podemos chamar de a Batalha da Lavanderia. O artigo 456-A. Todos nós sabemos que o empregador tem o poder de ditar o código de vestimenta. A empresa pode exigir um modelo específico de uniforme, as cores exatas, e é perfeitamente legal que ela coloque a sua própria logomarca estampada nas costas ou no peito do funcionário. Inclusive de empresas parceiras. Mas no final do turno, depois do suor do dia a dia, a roupa está suja. De quem é a obrigação legal de lavar essa roupa que é essencialmente um outdoor ambulante da empresa? Essa questão parece trivial, mas enchia os tribunais de processos até que a regra foi especificada de forma cristalina. E qual é a regra? A regra de ouro é simples. A higienização do uniforme é de responsabilidade de quem o veste. Do trabalhador. O trabalhador leva para casa e lava como se fosse uma roupa pessoal comum, custeando a água e o sabão. Mas a lei, atenta à realidade material, traz uma exceção cirúrgica. Sempre tem a exceção. Se o ambiente de trabalho e o tecido do uniforme exigirem produtos de limpeza específicos ou procedimentos radicalmente diferentes daquela lavagem doméstica de rotina, o jogo vira. A grande pegadinha aqui é a definição desse limite. Por exemplo, quem trabalha num escritório não tem argumento. Lava em casa e pronto. Mas e o mecânico que lida com graxa pesada, ou alguém num frigorífico ou laboratório lidando com risco químico e biológico? Nesses casos, a balança de responsabilidade se inverte completamente. O profissional que lida com graxa pesada industrial ou que sai do laboratório com roupas potencialmente contaminadas por agentes químicos não pode simplesmente jogar aquele tecido na máquina de lavar junto com as roupas de sua família. Seria um risco enorme de saúde. Exige um tratamento de risco ou produtos industriais para limpeza. Nesses cenários excepcionais, é expressamente proibido transferir o custo e o risco da lavagem para o trabalhador. A obrigação e as despesas de higienização do uniforme voltam integralmente para as mãos do empregador. Então, o que tudo isso significa pra gente, no final das contas? É a grande questão. Significa que as relações de trabalho são uma teia complexa de proteções e responsabilidades. Nossa análise cruzou um vasto território hoje. Entendemos que um contrato existe mais nas ações do dia a dia do que no papel timbrado. Primazia da realidade. Dissecamos as multas pesadas de 50% que equilibram a tensão do trabalho intermitente sob demanda. Vimos como diplomas e altos salários mudam a classe de negociação de um indivíduo. Os superempregados. E detalhamos regras microscópicas, porém gigantes, como a perda de uma patente milionária se a empresa não a usar em um ano, até os pormenores de quem compra o sabão em pó para lavar uniformes especiais. Detalhes que mudam vidas. Ficou claro que essas fontes não são apenas letras num papel inerte, elas são mecanismos ativos de calibragem de poder. Esta questão levanta um ponto importante, que é o grande valor agregado de dominarmos esses conceitos. O entendimento profundo dessa regulamentação que estrutura os contratos não é um luxo acadêmico. Longe disso. É uma verdadeira ferramenta de sobrevivência profissional. Conhecer as regras de admissão, sucessão e rescisão garante que a negociação primária da nossa sociedade, que é trocar energia vital, tempo e conhecimento por dinheiro, ocorra dentro de um espectro civilizado. Concordo plenamente. Estar consciente dessas dinâmicas previne abusos de quem contrata e regula as expectativas de quem é contratado. É a forma mais cristalina de cidadania no ambiente econômico. Sem dúvida. A informação é o primeiro escudo de qualquer profissional. E antes de encerrarmos, sempre gostamos de deixar algo para ecoar na mente do público. Uma reflexão baseada em tudo que destrinchamos. Gostaria de propor exatamente isso. Ao analisarmos a mecânica do trabalho intermitente, esse formato onde a pessoa vive em incerteza, aguardando ser convocada por um aplicativo, Tendo apenas um dia para aceitar um turno, sob pena de ficar sem remuneração, entramos em uma zona cinzenta da modernidade. A provocação é: como fica a barreira psicológica entre o momento de descanso e o de trabalho? muito tênue.
Se o profissional está legalmente em um período de inatividade, sem receber um centavo, mas sua sobrevivência depende de estar com o celular na mão, constantemente à espera do próximo aviso de 3 dias, essa pessoa está de fato livre e desconectada. É de se pensar. Ou a arquitetura desse novo modelo faz com que a mente permaneça invisivelmente aprisionada, eternamente de plantão, na expectativa do próximo chamado. É uma questão incômoda para se levar em consideração na próxima vez que a tela do celular acender com uma notificação. É um excelente pensamento para encerrarmos. Até o nosso próximo encontro.